Ele quer tudo em nossas vidas. Aleluia. Para o teu louvor, busco tua presença, renovo minha fé, encontro forças para ficar de pé. Eu cantarei por tudo que tu és, declare, tu és a minha paz, o meu consolo, és a minha rocha. Aquele que é a sua alegria, Jesus. Nasce um novo dia, um som de melodias brota em meu coração pra te adorar, Senhor. Busco tua presença, renovo minha, receba do Senhor. Encontro forças pra ficar de pé. E eu cantarei por tudo. Cantando ao Senhor. Tu és a minha paz, o meu consolo, és a minha rocha, o meu socorro, és a minha força, alegria da vida. Eu cantarei por tudo, tu és a minha paz, o meu consolo. Que o mundo não pode me dar, Senhor, que eu encontro em ti. És a minha força, alegria da vida. Eu cantarei por tudo que tu és. Onde está o povo mais feliz da terra, que um dia teve encontro com Jesus? Você que tem aleluia ao Senhor, você pode erguer as suas mãos bem alto, o mais alto que você puder, e dizer: Jesus, tu és tudo pra mim. Não há nada no mundo que se compare com a tua presença. Eu te amo, Senhor. Aplauda Ele, Ele é digno. Vamos dizer o que Ele é. Meu Salvador, és digno. Meu Redentor, és digno. Libertador, eu sou Ele, és digno. Restaurador da minha alma, és digno. Meu provedor, és digno.
que tesouro. Diga, meu tesouro. Aqui. Levante bem alto e vamos dizer juntos: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, o nosso temor é tão grande ao nos aproximarmos, ó Deus, da Tua palavra. Porque ela é viva, Senhor. Ela nos edifica, nos consola, nos exorta. Ela mostra a Tua vontade. Ela traz o Teu coração, Senhor. Ó Deus, que nesta noite Tu possas conceder ao pregador graça, sabedoria, revelações, Senhor, para que a Tua palavra possa trazer, não apenas para os milhares que estão aqui nesse templo, mas, ó Pai, os milhões que assistem agora também em tantos lugares. Oramos por aqueles que estão nos hospitais, em um leito, aqueles que estão ao lado de alguém que está num leito. Oramos por aqueles que estão nos cárceres, nas prisões e que nos assistem agora. Por aqueles que estão nas favelas, nas mansões, aonde estiverem. Senhor, em qualquer país que estiverem acessando a internet, assistindo esta reunião, que Tu possas, ó Pai, falar àqueles corações, para que a Tua palavra, mais uma vez, se cumpra em Teu bondoso nome. Amém. Pode assentar por um instante. Deus, Ele tem uma maneira de nos falar, quando Ele deseja que uma verdade fique bem aprofundada em nossos corações. Ele repete. E é tão interessante que todas as vezes que Ele repete, sempre é acrescentado algo. Pode parecer que seja apenas uma palavra, mas aquela palavra contém uma verdade tão profunda que o nosso coração precisa dela. Nós temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados os evangelhos sinóticos, ou seja, porque eles trazem um retrato repetido de Jesus, ou seja, o que Mateus, Marcos e Lucas contêm, um traz o outro. O evangelho de João é um pouco diferente, ele mostra um outro aspecto do ministério de Jesus, uma outra face, e não é tão repetido. Mas quando você lê Mateus, Marcos e Lucas, você encontra uma repetição. Mas nesta repetição, você vai perceber exatamente não que o Espírito Santo se esqueceu ou deixou de inspirar. Não, é exatamente para nós lermos. É exatamente para nós podermos conhecer aquele propósito que Deus tem para as nossas vidas. E eu quero que nesta noite você abra comigo em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Marcos, capítulo 10, o verso 17 diz: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre,
Tudo isso eu tinha observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem, segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. O verso 21 diz: e Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vamos falar? Só uma coisa te falta. Vamos para Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. É o mesmo episódio, mas agora narrado com algumas nuances. Mateus 19, versículo 16. Mateus 19, 16. Eis que alguém, não diz agora que era jovem, e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso eu tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Verso 23. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Em Lucas capítulo 18, nós vamos ver o mesmo episódio sendo narrado com algumas situações. Lucas 18, o verso 24. Lucas 18, verso 18. Lucas 18, 18. Quem achou, diga amém. De certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vá, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus, depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas.
porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Amém. Que mais te falta? Vamos falar? Agora vamos dizer: uma coisa te falta. Faça assim para o seu irmão: uma coisa te falta. Outra vez: uma coisa te... Mas olhe para mim, se você fez assim, você apontou um dedo para o seu irmão, você apontou um dedo para Deus, e apontou quantos para você? 3. Diga para o seu irmão: meu irmão, a chave está aqui. Não pode faltar nada. É tudo ou nada. Se estiver faltando uma coisa, você se perde. Vamos conhecer esse moço. Vamos ver uns pontos de destaque na vida deste homem. Vamos começar com Mateus capítulo 19, o versículo de número 20. Mateus 19, o versículo de número 20. Mateus 19, o versículo 20, começa dizendo: replicou-lhe o jovem. Fale comigo: jovem. Outra vez: jovem. Quem aqui é jovem? Eu tenho 62 anos e sou jovem. Mas o jovem, você tem algumas coisas. Jovem não tem cabelo branco. Jovem normalmente tem muita saúde. Jovem tem muito vigor, é sarado. Jovem tem muita vida, tem muita força. Jovem tem muitos amigos. Esse homem, esse personagem, era jovem. Muitas vezes nós achamos que as pessoas que procuram Deus são apenas aquelas pessoas assim caquéticas, aquelas que já estão assim mais para lá do que para cá, aquele que está próximo de morrer, aquele que está velhinho, aquele encarquilhado. Não é nada disso. Esse personagem aqui, ele era jovem. Diz aqui a palavra que ele estava no alvor da sua vida e tinha uma característica: ele era riquíssimo. Fale comigo: riquíssimo. Outra vez: riquíssimo. Olha, Lucas capítulo 18, o verso de número 23. Lucas 18, o versículo de número 23, traz exatamente esse adjetivo para esse jovem. Lucas 18, 23 diz: porque era riquíssimo. Imagine, quem é a pessoa mais rica aqui do Brasil? Está vendo como você sabe o nome dele, não é assim? Todo homem assim que está lá na ponta, todo mundo fala: é o Eike Batista. Ele possui bilhões. Quem é o mais rico do mundo? Aí fala assim: é o Bill Gates. Cada mês a fortuna dele cresce 400 milhões de dólares. Sabe o que é isso? Cada mês, cada momento que troca a folhinha de mês, 400 milhões de dólares chega na conta do Bill Gates. Esse homem era riquíssimo. E quando uma pessoa assim muito rica, todo mundo sabe o nome, sabe onde mora, sabe o tipo de carro, a roupa, sabe a mulherada que ele tem, aquela coisada toda. Perceba aqui as qualificações dele, ele era riquíssimo. Em Lucas 18, o verso 18, traz uma expressão muito interessante. Lucas 18, 18 disse: certo homem de posição. Fale comigo: certo homem de posição. Ele era aquela pessoa proeminente. Se ele era riquíssimo, ele possuía tudo
o que o mundo podia oferecer para ele: casa, bens, conforto, luxo, Fausto, aqueles banquetes, aquelas festas, as joias, propriedades, diversões. Ou seja, não faltava nada. Tinha tudo. E a posição dele aqui diz assim, um certo homem de posição, proeminente, era aquele homem de posição. Possuía tantos status, não sei quantas vezes ele foi capa da Exame, da Forbes, não sei, na revista As Caras daquela época, sempre saía lá, o rostinho dele estava ali. E interessante que apesar dele ser jovem, esse moço era rico, era um prodígio, era aquele fenômeno, não como Ronaldo, que só guardou de fortuna R$1 bilhão, mas era aquele homem, jovem ainda, e diz o texto que ele era uma pessoa o quê? De posição, era líder, famoso, influente, todos falavam, todos o conheciam. Se você olhar um pouquinho, ele era aquela pessoa assim, ética. Ou seja, quem olhasse para ele ia falar assim, mas que sujeito correto. Ele não era aquela pessoa assim, de andar, aquele homem mulherengo, aquele homem mentiroso, aquele não. Se você começar a observar assim, você vai falar, mas que coisa. Olha Marcos capítulo 10, o versículo 20. Marcos capítulo 10, o versículo 20, nós encontramos assim: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Quando Jesus falou, você sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus não disse assim: mentiroso! Jesus não disse que ele estava falando mentira. Jesus sabia que ele tinha esse compromisso moral na sua vida. Tendo tudo isso, ele tinha uma conduta ética impecável. Se você olhar em Mateus 19, o versículo 20, o mesmo texto diz assim: replicou-lhe o jovem, tudo isso eu tenho observado. Tudo isso tenho observado. O quê? Ele não matava, não adulterava, não furtava, não falava, não dava mau testemunho, falso testemunho. Ele honrava seu pai, sua mãe. E Jesus não disse: mentiroso. Esse moço, quando você olhasse para ele, com certeza as mães queriam que as filhas casassem com ele, nem tanto só pela riqueza que ele possuía, mas pela conduta, pela vida dele, um aspecto moral. Era alguma coisa assim tão grande, tantos predicados morais, bom comportamento, boa educação, fino, honrado, dentro daqueles padrões assim, mais rígidos, ele possuía uma excelente conduta exterior. Era aquele homem virtuoso. E se você olhar um pouquinho, você vai perceber em Mateus 19, o versículo 20, que ele era uma pessoa insatisfeita. Fale comigo, insatisfeita. Olha, replicou-lhe o jovem, tudo isso eu tenho observado. O que me falta ainda? O que me falta ainda? O que me falta? O que me falta? É tão interessante que a busca que ele faz de Jesus Cristo era por esta inquietação na sua alma. Faltava alguma coisa. Era insatisfeito com a vida. O que me falta ainda? Ele tinha tudo para ser feliz. Ele possuía tudo que o mundo podia oferecer. Mas o coração dele continuava vazio. A Bíblia diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Põe assim sua mão sobre o seu coração. Deus colocou a eternidade aí. Existem 3 realidades
que são inatas no ser homem, no ser humano. É a crença numa deidade, numa imortalidade e numa eternidade. Isso faz parte da natureza humana. Por mais que o homem queira sufocar, por mais que ele queira excluir, ele não consegue. É como Deus colocou em nós esse anseio por comer, por preservar a vida, por respirar. Ou seja, isso faz parte da nossa vida. Deus colocou a eternidade no coração do homem. O homem não é apenas só esse ser temporário. O homem sabe que depois dessa vida há uma outra vida. E ele sabe que essa outra vida, depois dessa vida, ela é eterna. E o homem sabe que existe Deus. Se a história do Tarzan fosse realidade, se tomássemos uma criança e a levássemos para a selva para ser criada por uma macaca, haveria um tempo em que essa criança começaria a adorar um rio como se fosse Deus, adorar uma estrela, adorar uma árvore, adorar uma montanha, porque isso faz parte da natureza do homem. E aqui a Bíblia diz, Jesus mostrando a esse homem, ele vivia insatisfeito, ele estava cansado daquela vida, a despeito de você olhar e falar assim, mas que homem tão bem sucedido, mas nada satisfazia os anseios do coração dele. Havia aquela busca correndo, aquela busca era contínua, ele estava cansado daquela vida. Ser correto não basta, ser religioso não é suficiente, é mais do que isso. Aquele moço era sedento de salvação. Olha em Marcos capítulo 10, o verso 17. Pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. Ele não foi assim rastejando. Quando ele ouviu falar de Jesus, diz aqui o texto que ele correu. Um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aquele moço tinha sede de Deus, tinha sede da vida eterna, ele estava ansioso, ele sabia que ainda não possuía a vida eterna, ele não queria enganar-se a si mesmo, ele queria ser salvo, e ele dizia, que farei para herdar a vida eterna? Levante a sua mão e diga, que farei para herdar a vida eterna? Sabe, há um momento na história que toda pessoa faz esse mesmo clamor. Que farei para herdar a vida eterna? Que farei para ser salvo? Que farei para ser perdoado? Que farei para ter paz comigo mesmo e paz com Deus? Que farei para ter paz com o meu próximo? Que farei para herdar a vida eterna? Esse moço, quando você vai observando, ele tinha sede de Deus, tinha sede da vida eterna, ele estava ansioso. Ele não possuía a vida eterna, ele não queria enganar-se a si mesmo, ele queria ser salvo. Agora observe, ele foi à fonte certa, ele foi a pessoa certa. Se você olhar Marcos capítulo 10, o verso de número, Marcos 10, o verso 17. Marcos 10, 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. Ele foi a pessoa certa. Ele foi ao encontro de Jesus. Ele não foi ao encontro de um sacerdote. Ele foi ao encontro de Jesus. Jesus era a pessoa certa. Jesus. Ele foi a Jesus. Ele buscou o único que podia salvá-lo. Com certeza, ele já tinha ouvido falar tanto de Jesus. Sabia que Jesus salvava tantas pessoas, sabia que Jesus era a salvação para a sua vida, sabia que Jesus era a resposta para o vazio do seu coração. Ele não busca atalhos, ele vai direto a Jesus. Mas a história não termina aí. Diz aqui o texto que foi a Jesus com pressa. Faça assim, pressa, faça assim, pressa.
E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. É tão interessante que quando as pessoas querem acertar a sua vida com Deus, elas têm pressa, elas correm, elas vão onde podem ouvir, elas querem conhecer. Ou seja, quando recebem uma boa notícia, Jesus, esse homem corre, e esse texto aqui falando corre, muitos querem ser salvos, mas deixam para amanhã. Quantas vezes você fala com alguém de Jesus e a pessoa diz, não, eu vou pensar, não, domingo que vem. Você convida alguém, vamos à igreja comigo, e ele diz, não, não vou, e tal, um dia eu vou, um dia vai chegar a minha hora. Mas para esse moço não, quando ele ouviu falar, ele correu, ele tinha pressa. Quantos que protelam, que adiam e vão para o inferno? Esse moço corre, esse moço tem pressa, ele não aguenta esperar. E é tão interessante que ele foi a Jesus de uma forma reverente. Observe, ele se humilhou, se ajoelhou, se quebrantou. Ele foi com a atitude certa e ajoelhando-se perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Se você olhar para aquele moço, as roupas dele, as joias que ele usava, em plena estrada, ele ajoelha diante de Jesus. E com certeza levanta as mãos e diz, que farei? Que farei para herdar a vida eterna? Você de repente aplaude, e diz que atitude de humildade. E de fato, aquele homem aqui demonstra uma ansiedade tão grande, e ele vai dessa forma tão reverente diante do Senhor. E diz aqui o versículo 21, que Jesus o amou. Diz aqui o texto, e Jesus fitando o amou. Essa expressão, fitando. Sabe, o olhar de Jesus nunca é passageiro. Você sabia que às 24 horas, 365 dias, ou 366 quando um ano é bissexto, o Senhor tem os olhos fixos em você. Jesus não olha de relance para ninguém. Diz aqui o texto, aquilo que Jesus faz com todas as pessoas. Jesus fitando o amor. No olhar de Jesus não existia condenação. No olhar de Jesus fluía apenas misericórdia, amor, 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 amor. Ele foi amado pelo Senhor. Jesus viu os conflitos do seu coração. Jesus diagnosticou de uma forma clara o vazio da sua vida. Jesus viu a sede de salvação. Jesus viu o seu desespero existencial. Jesus se importou com ele, como Jesus se importa com você. Pode parecer tão estranho, mas Jesus nunca lida com as pessoas de um modo diferente. Ele não olha para você de um modo diferente que ele olha para mim. Ele olha para você como olhou para esse moço. Jesus o amou. Vamos dizer, o amou. Outra vez, o amor. Outra vez, o amor. Quando você lê a Bíblia, uma das cenas mais lindas, um dos textos que enche o nosso coração, que diz, o amor de Cristo nos constrange. Quando recebemos tanto amor, o nosso coração fica assim, e nós dizemos, eu não mereço isso, eu não sou digno disso, eu não aguento tanto isso. Mas esse moço, a despeito de tudo isso, ele teve alguns enganos tão fatais, que até hoje ele sofre as consequências desses enganos. O primeiro deles foi ver Jesus como mestre e não como Deus. Em Marcos capítulo 10, o verso 17 diz,
E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Para ser salvo, não basta apenas seguir os ensinos de um mestre. Para ser salvo, a pessoa não tem que seguir apenas os ensinos do mestre. Ele precisa mais do que isso. É preciso ele se curvar diante de Deus. Ele precisa saber que Jesus não é simplesmente bom mestre. Jesus é Deus. Vamos falar? Jesus é Deus. Outra vez, Jesus é Deus. Outra vez, Jesus é Deus. As pessoas hoje têm uma facilidade tão grande de seguirem conselhos dos gurus, dos mestres de religião. Mas Jesus não é simplesmente um mestre. Jesus é Deus. Quando as pessoas veem Jesus apenas como mestre, elas não conseguem seguir os mandamentos dele, elas não conseguem seguir os ensinos dele, porque falta a vida de Deus nele, para ele poder cumprir aqueles mandamentos e poder ter esse estilo de vida. E esse moço, ele se engana a si mesmo, vendo Jesus apenas como mestre e não como Deus. Em Marcos 10, 17, o segundo engano dele é ver a salvação como mérito e não como um presente da graça de Deus. Ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vamos falar? Que farei para herdar a vida eterna? Vamos falar de novo? Só as mulheres, os homens, todos juntos, que farei para herdar a vida eterna. Aquele moço, com esse desejo tão sincero de ter a vida eterna, ele estava enganando a si mesmo, da maneira de alcançar a vida eterna. Ele queria obter a salvação através da obediência externa dos mandamentos. Todas as religiões, elas trazem exatamente coisas para a pessoa fazer. Ela precisa merecer a salvação, ela precisa ser digna da salvação, ela precisa fazer por onde ser salvo. Em 98, eu estive na Índia. E o que eu vi ali é alguma coisa que machuca tanto o coração. Vendo aquelas pessoas, tudo na Índia fala de religião. Tudo. É Índia não por causa de índio. É Índia por causa do hinduísmo. Tudo é religião. Alguns homens ficam com a mão levantada assim. Durante anos. Ao ponto depois do braço ficar enrijecido e ele não conseguir abaixar o braço. Alguns passam a vida toda sem tomar banho, sem cortar o cabelo, outros sem comer tantas coisas, fazendo algo para merecer a salvação. Outros ficam assim, você passa nas ruas, vê algumas camas, mas que não são camas, cheias de pregos, e eles ficam deitados ali, anos em cima, fazendo algo, achando que aquilo os levará a ser digno da salvação. Outros ficam em cima de um estrado, com fogo embaixo, um fogo brando embaixo, e ele fica ali se queimando, achando que vai ser digno da salvação. Normalmente o homem diz: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Esse nosso moço, que foi vitorioso no natural, quando você vai olhando as qualificações dele, este homem, a capacidade dele, uma capacidade fora do comum, mas no mundo espiritual ele estava tirando zero, porque ele estava dizendo: o que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? Religião
Nós falamos em português religião, em latim a palavra religare. E o que é religião? É o esforço do homem para se ligar a Deus. Religião é o que eu faço para me ligar a Deus. Religião é o meu esforço para eu adquirir a salvação. Por isso esse homem chega diante de Jesus, e quando você vai juntando todos esses retratos, você vai observando alguma coisa tão terrível, porque esse homem vai se perdendo, e ele diz: Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a salvação? A salvação não é um mérito, a salvação é um dom de Deus. Esse homem, ele não tem a consciência de ser pecador. Quando você olha aqui em Marcos, capítulo 10, o versículo número 20. Então respondeu ele: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ele não tinha essa consciência assim: eu sou pecador, eu tenho cumprido os mandamentos, eu estou satisfeito com isso, eu vou ser salvo por causa disso. Ele está ali esperando que Jesus fizesse isso. Aplauda assim. Ele queria ouvir os aplausos. Eu estou fazendo tudo que a cartilha diz para fazer. Eu estou fazendo tudo o que me mandam fazer, eu faço. Ele diz: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Mas Jesus vê, não lá de fora, ele vê o coração. Aquele moço não tem consciência de que era um pecador, consciência que ele era um miserável. Ele não amou a Deus sobre todas as coisas. Ele era um idólatra, porque o seu Deus era o dinheiro. Ele se fez escravo dos seus bens. Ele amava mais o dinheiro do que a vida eterna. Seu pecado não era ser rico. Seu pecado não era possuir muito dinheiro, mas era ser possuído pelo dinheiro. Ele não amou o próximo como a si mesmo. Ele vivia egoisticamente, amava mais as coisas que as pessoas, era um míope espiritual. Ele estava vivendo esse tipo de vida que era para ele e para ele mesmo. Era respeitável por não fazer as coisas erradas, mas quando ele diz tudo isso, Jesus volta e diz, olha o verso 21. Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vamos falar? Outra vez. Só uma coisa te falta. Outra vez. Só uma coisa te falta. E o que Jesus falou? Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. O verso 22 diz: ele, porém, contrariado com esta palavra. As pessoas ricas, elas não gostam de ser contrariadas. Elas gostam de ser bajuladas. Esse moço sempre foi mimado. As pessoas sempre o aplaudiam. Mas Jesus, amando, disse: uma coisa te falta. Só uma coisa te falta. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste. Normalmente, as pessoas saíam da presença de Jesus pulando. As pessoas saíam diante de Jesus com o coração exultando. As pessoas saíam da presença de Jesus carregando a bênção. As pessoas saíam da presença de Jesus cheios de vida. Mas esse moço saiu triste. Saiu triste. Saiu triste da presença do Senhor. Ele queria a vida eterna, mas ele amava mais o seu dinheiro. Ele prefere ir para o inferno do que abrir mão do seu dinheiro.
Mas que insensatez. Cada centavo vai levar esse moço para o inferno. Ele rejeita Jesus, rejeita as exigências de Jesus, rejeita confiar em Jesus, rejeita confiar e aceitar o Senhor, rejeita a alegria da eterna salvação, sai triste com a sua tristeza, com o seu dinheiro. Entre o dinheiro e Jesus, ele escolhe o dinheiro. E diz o texto que ele retirou-se triste, porque era dono de muitas riquezas. Olhe para mim, ele não era dono de nada, o dinheiro que eu possuía. A questão não é a pessoa ter ou não ter dinheiro. Pode ser muito ou pouco, mas Jesus toca nesse ponto. Só uma coisa te falta. Eu sei que nessa noite existem pessoas aqui que desejam salvar as suas almas e não conseguem. Parece que tem um ídolo entronizado no coração que pode levar você a perder a sua alma para sempre. E a pergunta que eu tenho para você hoje à noite é essa: você deseja mesmo ser salvo? Você já renunciou a tudo o que impede você de seguir a Jesus? Você pode sair dessa reunião, ou daqui a pouco você pode mudar o canal que você está me assistindo agora da sua televisão. Você pode fazer tudo isso com tristeza, mas você pode também ser dominado pela maior alegria que o ser humano pode ter: a salvação, o perdão, a vida eterna. Jesus te ama. Eu gostaria de ter palavras que conseguissem traduzir o amor dele pela sua vida, mas Jesus, olhando para aquele moço, apenas diz o texto: Jesus fitando o amor. Hoje, Jesus fita você. Ele sabe que você não é essa pessoa que você acha que você é. Ele sabe que você não é essa pessoa que seus amigos dizem que você é. Ele sabe que você não é esse marido que a sua esposa acha que tem. Ele sabe que você não é essa esposa que seu marido acha que é. Ele sabe quem é você e Ele te ama. A palavra diz: olhai para mim e sereis salvos vós, todos os termos da terra. Talvez você não tenha tantas qualificações como esse homem teve, mas não importa. Tudo isso que esse homem possuiu serviu apenas para levá-lo para a condenação. Mas hoje você pode tomar a decisão mais importante da sua vida. A decisão de voltar-se para Ele. A decisão de se entregar a Ele. Jesus diz: só uma coisa te falta. E qual é essa coisa? De você dizer: eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que eu preciso da salvação. Eu reconheço que eu preciso do perdão de Deus. Eu reconheço que eu preciso ser salvo. Nesta noite, você pode fazer a decisão mais importante da sua história: se entregar a Jesus. Não chegar para Ele desse jeito, ou desse ou daquele, mas simplesmente reconhecer: eu preciso, mas eu não mereço. A salvação é esse dom, é esse presente de Deus. Vamos nos colocar em pé por um instante. Os músicos tomem seus lugares e nós vamos cantar uma mensagem agora. Eu queria que você desse a mão para a pessoa que está aí ao seu lado. Só o Espírito Santo que vai andar em nosso meio agora. Nenhum passo. Deem as mãos pelos corredores. Olhe para mim. Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Que adianta? Nesta noite, Deus colocou essa palavra no meu coração por sua causa, porque Ele te ama. Ele sabe do desejo do seu coração. Você já bateu em tantos lugares,
A salvação você não vai encontrar num lugar, vai encontrar numa pessoa, Jesus. Tudo que você tinha que fazer para ser salvo, Jesus Cristo fez por você. A palavra diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. A salvação é um presente que Deus te dá. E é um presente que vai durar por toda a eternidade. Levante a mão do seu irmão e nós vamos cantar, Deus me ama. Obrigada, Jesus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e
segurando a mão do seu irmão. Olha para mim. Escute. As oportunidades, elas passam. Esse moço fez tudo direito. E quando Jesus o confronta e diz: só uma coisa te falta. Mas essa coisa era a chave. Essa coisa era a chave. Essa coisa iria determinar todo o futuro dele. E ele escolheu sair triste da presença do Senhor. A salvação é esse presente. Quando você olha para a cruz, nela Jesus deu a sua vida. Diz a palavra, João 3,16, vamos falar juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Segure a mão do seu irmão, olhe para mim. A salvação é isso, é crer no Senhor. Quando Jesus disse, só uma coisa te falta, creia nele. Era para ele sair e fazer tudo isso. Ele não ficaria miserável. Pelo contrário, seguir a Jesus é uma aventura, é uma jornada que tem um começo e que não tem um fim. Que cada vez mais você mergulha em Deus. Cada dia com Jesus é mais extraordinário do que o dia anterior. Cada dia com Ele é diferente. Quem sabe o que está faltando para você é exatamente romper contradições, é romper com determinados pecados que você se deleita nele e você acha, pastor, se eu me entregar a Jesus, eu não vou ter mais esse tipo de prazer. O prazer desse homem era o dinheiro que ele possuía. E ele se perdeu por causa disso. O que te falta, meu irmão? O que falta para você? Quem sabe você é alguém que caminhou com ele e se afastou, e hoje continua longe, bateu a saudade, você veio hoje aqui, mas falta você correr para os braços do Pai. Quem sabe está faltando para você? Tantas vezes você já participou de uma reunião, já ouve o apelo, mas até hoje você não se entregou a Jesus. Uma coisa te falta. E o que é essa coisa que falta é que pode trazer a sua perdição. Jesus te ama. Jesus sabe que material que você foi feito. Jesus sabe dos seus pensamentos. Nenhum de nós fomos dignos de ser salvos. Eu não fui salvo porque eu alcancei a salvação. No dia 19 de maio de 1966, eu entreguei a minha vida a Jesus. Ele me salvou, me transformou. E se eu prego o Evangelho, não é porque eu aprendi a pregar. Eu conto para você aquilo que Jesus fez na minha vida, aquilo que Ele queria fazer na vida desse moço. 3 vezes a história dele se repete na Bíblia, para você não se esquecer que a oportunidade pode passar. Se você não tem certeza da vida eterna, se você não possui certeza da sua salvação, é porque você não a tem. Porque aquele que é salvo tem certeza que é salvo. Tem certeza. Se você não possui essa certeza, você precisa ter esse encontro com Ele. Põe suas 2 mãos sobre seu peito. E eu quero que você faça uma oração comigo. Feche os seus olhos.
E ore comigo dizendo: Senhor Deus, uma coisa me falta, mas eu não quero que nada possa me roubar a bênção de ser salvo. Eu sei que eu sou um pecador, que eu estou perdido, mas nesta noite eu ouvi que o Senhor olha para mim e me ama como eu sou, mas eu não quero continuar como eu sou. Por isso eu abro meu coração e eu te convido agora, ó Jesus, entra na minha vida, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Jesus, e eu que andei contigo, mas me desviei, nesta noite eu volto. Eu não quero esperar mais. Eu não quero esperar mais. Eu volto aos teus caminhos, na certeza do teu perdão.